Minha vida mudou drasticamente quando descobri que tinha uma filha fora do casamento. Daisy nasceu de um caso extraconjugal que tive, e essa revelação abalou profundamente minha família. Minha esposa, uma mulher de coração generoso e espírito nobre, concordou em me dar uma segunda chance, mas com uma condição clara e inegociável: Daisy não poderia morar em nossa casa. Eu aceitei essa condição, ciente do peso de meus erros e do impacto devastador que eles tiveram em todos ao meu redor. No entanto, meu desejo de estar presente na vida de Daisy nunca diminuiu, mesmo que isso significasse manter uma distância física. As circunstâncias mudaram de forma inesperada quando Daisy tinha 15 anos. Devido a uma série de eventos infelizes que não estavam sob meu controle, ela precisou vir morar conosco. A tensão era palpável desde o momento em que ela cruzou a porta. Para minimizar o desconforto de minha esposa, assumi todas as responsabilidades relacionadas a Daisy. Eu me certificava de que ela não fosse um fardo para ninguém além de mim. Preparava suas refeições, ajudava com os deveres escolares e fazia o possível para que sua presença fosse o menos intrusiva possível. Mesmo assim, a atmosfera em casa era tensa, e a aceitação de Daisy por parte dos outros membros da família era praticamente inexistente. Meus outros filhos, compreensivelmente, não queriam ter um relacionamento com Daisy. Eles a viam como um lembrete constante da traição e da dor que eu causei. Eu nunca forcei uma aproximação, respeitando os sentimentos deles e entendendo que essa era uma ferida que talvez nunca cicatrizasse completamente. Daisy, por sua vez, também parecia entender sua posição delicada na família. Ela mantinha-se reservada, tentando não causar mais atritos do que já existiam. A situação era um equilíbrio frágil, sustentado por um fio tênue de tolerância e esforço unilateral. Apesar de todos os desafios, eu me esforçava para ser um bom pai para Daisy, mesmo que isso significasse dividir meu tempo e atenção de maneira desigual. Eu sabia que minha esposa e meus filhos legítimos sentiam-se traídos e magoados, e essa era uma culpa que eu carregava diariamente. No entanto, a presença de Daisy em nossa casa era uma constante lembrança de que as consequências de nossas ações podem ser duradouras e complexas. Cada dia era uma luta para manter a paz e tentar, de alguma forma, reparar os danos que eu havia causado. Os anos passaram e Daisy cresceu, tornando-se uma jovem mulher independente e determinada. Foi uma surpresa para todos quando ela anunciou que estava noiva de um homem extremamente rico. O casamento foi um evento grandioso, digno de contos de fadas, e a vida de Daisy mudou drasticamente após se unir a esse homem. Ele era o tipo de pessoa que via helicópteros como um meio de transporte cotidiano e possuía propriedades que pareciam saídas de filmes de época. A opulência e o luxo que agora faziam parte da vida de Daisy eram quase inimagináveis para nós. A primeira vez que meus outros filhos conheceram o marido de Daisy foi uma experiência surreal. Fomos convidados para um jantar em sua mansão, um lugar que mais parecia um palácio. A casa era decorada com obras de arte inestimáveis, e cada detalhe exalava riqueza e sofisticação. Meus filhos, que até então tinham mantido uma distância emocional de Daisy, ficaram visivelmente impressionados. Era impossível não notar o contraste gritante entre nossas vidas e a nova realidade de Daisy. Aquele encontro foi breve, mas deixou uma marca indelével em todos nós. Após aquele jantar, pensei que a interação entre meus filhos e Daisy seria mínima, como sempre havia sido. No entanto, a magnitude da riqueza de Daisy parecia ter despertado algo neles. A mudança no comportamento de meus filhos foi sutil no início, mas logo se tornou evidente que eles estavam fascinados pelo estilo de vida luxuoso que Daisy agora desfrutava. Eles começaram a fazer perguntas sobre ela, mostrando um interesse que nunca haviam demonstrado antes. Era como se a fortuna de Daisy tivesse lançado um novo olhar sobre quem ela era e o que representava. Essa nova dinâmica me deixou desconfortável. Eu sabia que a aceitação repentina de Daisy por parte de meus filhos não era genuína, mas sim motivada pelo deslumbramento com sua riqueza. Era doloroso ver que o dinheiro podia influenciar tanto as relações familiares. Daisy, por sua vez, parecia ciente dessa mudança de atitude e mantinha-se reservada, talvez desconfiada das intenções de seus meio-irmãos. A situação era complexa e carregada de emoções conflitantes, e eu me via novamente no meio de um turbilhão de sentimentos e tensões familiares. Tudo parecia estar relativamente calmo até que recebi uma mensagem de texto de Daisy que me deixou perplexo. Ela pediu, de forma direta e sem rodeios, que eu dissesse aos meus outros filhos para pararem de falar com ela.
A mensagem terminava com um "por favor" e "obrigada", que soava mais como uma exigência do que um pedido. Confuso e preocupado, pedi mais detalhes, e Daisy prontamente me enviou capturas de tela das conversas que havia tido com seus meio-irmãos. As mensagens eram cheias de desculpas por não terem se aproximado dela antes e declarações de amor que pareciam forçadas e insinceras. O que mais me chocou foram os emojis de dinheiro que Daisy adicionou às capturas de tela, como se quisesse destacar a verdadeira motivação por trás das palavras de meus filhos. Eles estavam claramente tentando se aproximar dela por causa de sua nova posição social e financeira. A decepção e a vergonha que senti foram esmagadoras. Eu sabia que meus filhos não teriam enviado essas mensagens se Daisy tivesse se casado com alguém de uma condição mais modesta, como um mecânico local. A hipocrisia e o oportunismo eram evidentes, e isso me encheu de uma raiva que eu não conseguia conter. Confrontei meus filhos imediatamente. Reuni todos na sala de estar e mostrei as capturas de tela das mensagens. Disse a eles que me envergonhavam e que deveriam ter vergonha de si mesmos. Apontei que suas ações eram motivadas pelo interesse no dinheiro de Daisy, e não por um desejo genuíno de construir um relacionamento com ela. A expressão de choque e mágoa em seus rostos era inegável, mas eu não podia deixar de sentir que eles precisavam ouvir a verdade. A situação já era complicada o suficiente sem essa nova camada de falsidade e interesse financeiro. Minha esposa, ao ouvir a discussão, entrou na sala e explodiu de raiva. Ela me acusou de ser injusto e cruel com nossos filhos, que, segundo ela, estavam apenas tentando ser gentis com a irmã. A tensão na sala era palpável, e eu me vi em uma posição ainda mais difícil. Eu sabia que minhas palavras haviam ferido profundamente meus filhos, mas também sabia que a verdade precisava ser dita. A hipocrisia e o interesse financeiro não podiam ser a base de um relacionamento familiar, e eu estava determinado a deixar isso claro, mesmo que isso significasse enfrentar a ira de minha esposa e a dor de meus filhos. A reação dos meus filhos foi imediata e dolorosa. Eles ficaram profundamente magoados com minhas palavras, e a tensão na casa atingiu um novo ápice. Cada um deles expressou sua indignação de maneiras diferentes, e alguns gritaram, outros choraram, e alguns simplesmente se retiraram em silêncio, carregando a mágoa em seus olhares. Eu sabia que havia tocado em um ponto sensível, mas também sabia que a verdade precisava ser dita. A hipocrisia e o interesse financeiro não poderiam ser a base de um relacionamento familiar saudável, e eu estava determinado a enfrentar as consequências de minha franqueza. Minha esposa, por outro lado, estava furiosa. Ela me acusou de ser insensível e de não reconhecer o esforço que nossos filhos estavam fazendo para se aproximar de Daisy. Disse que eu estava destruindo qualquer chance de reconciliação familiar com minha atitude dura e inflexível. A discussão entre nós foi intensa e cheia de acusações mútuas. Ela me lembrou de todas as vezes que eu havia falhado como marido e pai, e como ela havia suportado tudo isso em nome da família. Suas palavras cortaram fundo, e eu me vi questionando minhas próprias ações e decisões. Daisy, ao saber do confronto, manteve-se distante. Ela não queria ser a causa de mais conflitos e preferiu se afastar ainda mais da família. Sua atitude reservada e a decisão de manter distância apenas reforçaram a ideia de que a riqueza havia criado um abismo ainda maior entre ela e seus meio-irmãos. Eu me sentia impotente, incapaz de reparar os laços familiares que estavam se desintegrando diante dos meus olhos. A situação parecia cada vez mais irreversível, e a culpa pesava sobre meus ombros como uma carga insuportável. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi que as dinâmicas familiares são complexas e muitas vezes dolorosas. As ações de meus filhos, embora motivadas por interesse financeiro, também revelavam uma carência emocional e uma busca por aceitação que eu havia negligenciado. Minha esposa, apesar de sua raiva, estava tentando proteger a família da melhor maneira que sabia. E Daisy, no meio de tudo isso, era uma vítima das circunstâncias que eu mesmo criei. A situação exigia uma abordagem mais compassiva e compreensiva, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de reconstruir os laços familiares, mesmo que isso significasse enfrentar minhas próprias falhas e limitações. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.